Tendo Jesus dito isto, saiu com os seus discípulos para além do ribeiro de Cedron. Havia um horto nesse lugar, no qual ele e seus discípulos entraram. Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com seus discípulos. Sabia, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir. A quem estão procurando? A Jesus, o Nazareno. Sou eu. A quem estão procurando? A Jesus, o Nazareno. Já vos disse que sou eu. Se, pois, estáis buscando a mim, deixai ir estes. Fez isso para que se cumprisse a palavra que tinha dito: Pai, dos que me deste, nenhum deles eu perdi. Põe a tua espada de volta na bainha. Acha que não beberei eu do cálice de sofrimento que o Pai me deu? Então a corte, o tribuno e os servos dos judeus prenderam a Jesus e o amarraram. E conduziram-no primeiramente a Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano. Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. E este discípulo era conhecido do sumo sacerdote, e entrou com Jesus na sala do sumo sacerdote. E Pedro estava na parte de fora, à porta. Não és tu também discípulo deste homem? Não. Não sou. O sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Eu sempre falei abertamente ao mundo. Sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde os judeus sempre se ajuntam. E nunca disse nada em oculto. Para que então perguntas a mim? Pergunta aos que me ouviram o que é que eu ensinei? Sabem o que eu tenho dito. É assim que respondes ao sumo sacerdote? Se alguma vez falei mal, dá testemunho do mal. Mas se eu digo o bem, por que me feres? E Anás mandou-o, ainda amarrado, ao sumo sacerdote Caifás. E Simão Pedro estava ainda ali e aquentava-se. Disseram-lhe: Não és também tu um dos seus discípulos?
Não, não sou. Mas Pedro o negou. E um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha, disse: Não te vi eu no horto com ele? Não. E logo em seguida, o galo cantou. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência. E era pela manhã cedo. E não entraram na audiência as autoridades dos judeus para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então Pilatos foi para fora e disse-lhes: Que acusação trazeis contra este homem? Não entregaríamos a você se este não fosse um malfeitor. Então o levai vós mesmo, e julgai-o segundo a vossa lei. A nós não é lícito matar pessoa alguma. Isso aconteceu para que se cumprisse a palavra que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Tu és o rei dos judeus? Tu dizes isso por ti mesmo? Ou foram outros que lhe disseram isso? Porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. O que fizeste? O meu reino não pertence a este mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue às autoridades dos judeus. Não. O meu reino não é daqui. Logo, tu és rei. Tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo. Dar testemunho da verdade. Todo aquele que diz a verdade, ouve minha voz. E o que é a verdade? Não encontro nele crime algum para condená-lo. Mas vós tendes por costume que eu vos solte alguns dos prisioneiros pela Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Solte Barrabás! Barrabás era um salteador. Pilatos, pois, tomou então Jesus e o açoitou. Os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, a puseram sobre sua cabeça. E lhe vestiram roupa de púrpura e diziam a ele: Salve, rei dos judeus. Vejam, eis aqui que o trago para fora, para que saibais que não acho nele motivo algum para condenação. Vejam, eis aqui o homem.
Crucifica-o! Tomai-o vós, e podeis crucificá-lo. Porque eu nenhum crime vejo nele. Nós temos uma lei, e segundo a nossa lei, deve morrer porque se fez filho de Deus. Crucificam-o! E Pilatos, quando ouviu esta palavra, mais atemorizado ficou. E entrou outra vez na audiência e disse a Jesus: De onde és tu? Não irás falar a mim? Não sabes que tenho o poder para te soltar? E também poder para te crucificar? Nenhum poder terias contra mim, se de cima não te fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Desde então, Pilatos procurava alguma forma de soltá-lo. Se soltas este, significa que não és amigo de César. Qualquer um que se faz rei é um rebelde contra o imperador. Ouvindo, pois, Pilatos este dito, levou Jesus para fora e assentou-se no tribunal, no lugar chamado Litóstrodos, em hebraico denominado Gabatá. Eis aqui vosso rei. Mate-o! 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 Crucificam-o! Hei de crucificar o vosso rei? Nós não temos outro rei senão César. Então, consequentemente, Pilatos entregou Jesus para que fosse crucificado. Então levaram Jesus. E levando ele às costas da sua cruz, partiu para o lugar chamado Caveira,
que em hebraico se chama Gólgota. Então o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. E Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz. E nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. E muitos dos judeus leram esse título porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade. E estava escrito em hebraico, grego e latim. Diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: não escrevas o Rei dos Judeus, mas melhor. Esse homem disse: eu sou o rei dos judeus. O que escrevi ficará escrito. Tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e também a túnica. A túnica, porém, tecida toda de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela para ver de quem será. Isso foi para que se cumprisse a escritura que diz: repartiriam entre si as minhas vestes e sobre a minha vestidura lançariam sortes. Os soldados, pois, fizeram estas coisas, e junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe e que o discípulo a quem ele amava estava presente: Eis o teu filho. Eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, e para que a escritura se cumprisse, disse: Eu tenho sede. Está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o espírito. Os judeus, para que não ficassem os corpos na cruz, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Isso foi pedido, pois era uma sexta-feira. E não queriam que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, já que o sábado seguinte era um dia sagrado. Foram, pois, os soldados, e, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, que como ele fora crucificado. Mas, vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança.
E logo saiu sangue e água. E aquele que o viu testificou. E o seu testemunho é verdadeiro. E sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creiais. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura, que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura: verão aquele que traspassaram. Depois disto, José, que era de Arimateia, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Ele era discípulo de Jesus, mas oculto por medo das autoridades dos judeus. E Pilatos o permitiu pegar o corpo. Então foi e tirou o corpo de Jesus. Foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigira de noite a Jesus, levando quase 100 arráteis de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com as especiarias, como os judeus costumam fazer, na preparação para o sepulcro. Havia um horto naquele lugar onde Jesus fora crucificado, e no horto um sepulcro novo em que ainda ninguém havia sido posto. Por causa da preparação dos judeus e por estar perto daquele sepulcro, puseram ali o corpo de Jesus.